Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Michael José, trazendo mais física e vestibulares para o seu dia. E no vídeo de hoje, daremos seguimento à prova UERJ 2020. Desde já, eu conclamo você a resolver a questão por si próprio e, além disso, se inscrever no nosso canal para conhecer os nossos outros trabalhos. Temos uma excelente playlist de matemática olímpica, temos uma boa playlist de questões de vestibular. Então, sem mais demora, vamos passar para a nossa questão. Questão 46. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Segue-se o gráfico. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newton vezes segundo equivale a... Então aqui a gente começa sempre determinando o tema da questão, é muito fácil. Já está explícito, impulso. Impulso de força. Para a gente fazer a resolução da questão, cabe a gente ver o seguinte, a unidade de impulso de força é newton vezes segundo, de onde que a gente pode determinar então que a nossa equação fundamental seria o impulso é a força vezes o intervalo de tempo no qual ela atua. Aí existe lá aquele teorema também que garante para a gente que isso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento do corpo. Ok, nós não vamos precisar pensar em quantidade de movimento, mas quando eu pressuponho esse produto da força com o tempo, eu quero dizer como se eles fossem constantes. No entanto, o gráfico me diz que a força não é constante com o tempo, ela varia, então eu não posso utilizar essa simples definição. E aí a gente vai ter que buscar um conceito que é largamente difundido dentro da física, com o qual já tivemos contato várias vezes antes. Sempre que eu penso num produto, eu estou pensando na área do gráfico que relaciona aquelas duas variáveis. Então eu posso obter esse impulso, já que a força não é constante, calculando a área sobre esse gráfico aqui, que é o gráfico F por T. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos obter a área desse gráfico. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar que esse gráfico é um trapézio, ou seja, eu tenho um lado paralelo ao outro. Por quê? Aqui, entre o período de 3 a 6 segundos, a força se manteve constante. Se ela se manteve constante, essa reta aqui tem inclinação horizontal e, portanto, ela é paralela à minha base, que é o eixo T. E aí, para calcular a área de um trapézio, a gente deve se recordar que é o seguinte: a área do trapézio consiste na base maior mais a base menor, vezes a altura deles, que é a distância entre os lados paralelos, dividido por 2. Aplicando essa definição matemática aqui, sem considerar num primeiro momento as unidades, vamos observar o seguinte: quem que é a base maior? É o intervalo de 0 a 9 segundos. Então a minha base maior é 9. Mais a minha base menor. Quem é a base menor? É o intervalo de 3 a 6 segundos. Então, ela mede 3 segundos. Vezes a altura. A altura é a distância entre os eixos paralelos. É de 0 até 6 vezes 10 ao cubo. Então, é 6 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso divide por 2. Aqui ficou simples da gente fazer, então. 9 mais 3, 12, vezes 6 vezes 10 ao cubo, dividido por 2. 12 divide por 2, 6. 6 vezes 6, 36 vezes 10 ao cubo. E agora sim as unidades. Aqui era segundo e aqui era newton. Então é newton vezes segundo. Só que eu preciso passar isso para a notação científica, já que 36 não é um número menor do que 10. Então, em notação científica vai ficar 3,6 vezes 10 ao cubo. Esse primeiro produto, 3,6 vezes 10, é o 36. Isso vai dar, então, 3,6 vezes 10 elevado a 4 newton por segundo. Resposta C. Bem, pessoal, essa foi a nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. Não deixem de se inscrever no canal para conhecer os nossos outros trabalhos. E se precisar de aulas particulares, o meu contato estará na descrição deste vídeo.
Um forte abraço e até a próxima questão.